Voltamos para este segundo bloco com o giro de notícias pela nossa região. Acompanhe. A obra de reforma do prédio da Câmara Municipal de Tupã entrou em nova fase nesta semana com a remoção de todo o madeiramento do local e instalação de treliças metálicas que vão dar sustentação à nova cobertura. O método de construção é muito mais moderno e seguro. As madeiras que foram retiradas da antiga cobertura foram doadas à Santa Casa de Tupã. O Corpo de Bombeiros de Tupã teve trabalho neste final de semana em Iacri. Princípio de incêndio em um bar localizado anexo ao estádio municipal mobilizou a guarnição. Há suspeita de que um ferro de passar roupa que ficou ligado em cima da tábua de passar. Pessoas que estavam em uma pista de bote ao lado do local acionaram rapidamente os bombeiros. A porta do bar teve que ser arrombada, já que o proprietário não estava no local. Ninguém se feriu. Justiça Eleitoral está convocando 641 mesários que trabalharão nas eleições deste ano em Tupã, que acontecem no dia 2 de outubro. Acompanhe. A Justiça Eleitoral está convocando os mesários que conduzirão a votação em 2 de outubro. Segundo informações do cartório, Tupã terá 632 mesários que irão trabalhar na mesa de votação e 9 nos postos de justificativa. Tupã contará com 158 sessões eleitorais este ano. Do total, serão 641 mesários. As convocações têm ocorrido preferencialmente por e-mail e aplicativo de mensagens. Os convocados devem confirmar o recebimento no site do TRE e terão 5 dias para aceitar ou contestar a convocação mediante requerimento junto à Justiça Eleitoral. O trabalho é obrigatório e a dispensa só ocorre em casos excepcionais. Os mesários são nomeados entre os eleitores do mesmo local de votação que tenham se voluntariado. Eleitores com mais de 18 anos em situação eleitoral regular podem se inscrever para participarem como mesários voluntários. Nas eleições municipais de 2020, foram convocados 320 mil mesários e 185 mil eram voluntários, um percentual de 57%. Quem trabalha como mesário tem direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado e também para cada dia de treinamento, tanto se exerce emprego público ou privado. O mesário ganha auxílio alimentação no valor de R$ 45,00 por turno de votação. A Justiça Eleitoral disponibiliza treinamento por meio do aplicativo Mesários, bem como do Manual do Mesário. Não podem atuar como mesário menores de 18 anos, candidatos e seus parentes até 2º grau. Membros de diretórios políticos também estão impedidos, bem como servidores da Justiça Eleitoral, agentes policiais de quaisquer das carreiras civis e militares. Bom, as eleições são extremamente importantes e nós temos aí toda a eleição, a Justiça convoca os mesários, pessoas da cidade que estarão trabalhando durante as eleições. Lembrando, esse ano são eleições gerais. Iremos escolher deputado estadual, deputado federal, iremos votar para senador, para governador do nosso estado e para presidente da República. É uma eleição muito importante e esses profissionais, os mesários, são pessoas da nossa cidade, da nossa comunidade, que trabalham em todas as sessões eleitorais, estão ali para recepcionar, conferir a documentação, autorizar e ajudar no processo de votação. Lembrando, que o voto é individual, é único, existe uma cabine própria ali, cada eleitor vai lá e faz o seu voto. Então, esses profissionais são treinados, qualificados e no dia da eleição eles estão lá liberados trabalhando na votação que acontece, eleições gerais do nosso país. Por isso, se você é um mesário, se você é um voluntário, já procure as informações porque o treinamento começa dentro de pouco tempo. Boletim mostra que a Covid volta a aumentar em Tupã, com registro de 34 novos casos positivos, 415 pessoas em período de transmissão, 5 leitos de UTI ocupados. A Prefeitura divulgou os casos de coronavírus registrados em Tupã até a última sexta-feira e os números voltam a preocupar, pois mostram que voltaram a subir os casos de pessoas em período de transmissão. De acordo com o boletim, foram contabilizados mais 34 casos positivos e 106 suspeitos foram notificados. Os números mostram ainda que até o momento foram realizados 59.584 exames e o número de casos confirmados chega a 20.146. Um número que preocupa muito é que 415 tupanenses estão em período de transmissão e podem contaminar cada um até outras 10 pessoas. Tupã tem 301 mortes por Covid desde o início da pandemia. Na Santa Casa,
Dos 10 leitos de UTI, 5 estão ocupados por pacientes de Covid, sendo um morador de Parapuã, um de Pacaembu, um de Iacri, um de Oswaldo Cruz e um de Garça. Já com relação aos 10 leitos de enfermaria, 2 estão ocupados por pacientes de Tupã. Bom, a Covid não dá trégua para a nossa população, né? Isso é no país de um modo geral. Quando existe uma queda nos casos, principalmente nas pessoas em período de contaminação, aí se abre tudo. O que acontece? Volta a subir novamente. O que é importante? A população está vacinada, mas é preciso ainda manter. Se você vai a um supermercado, a um banco, use a máscara, tenha a sua proteção, use o álcool em gel, por um tempo ainda, até que a gente elimine de vez. A população está indo nas ruas, está tendo a vida praticamente normal, mas a contaminação continua. Por isso, é preciso ainda manter todo o cuidado. Vamos ter que conviver com a Covid, mas agora imunizados, o que é muito importante e é positivo. Mas pessoas estão na UTI, pessoas estão na enfermaria, então não podemos descuidar. Se você puder evitar a contaminação, é muito melhor. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e região. Quem chega trazendo a previsão do tempo é Glaucio Tolentino. Acompanhe. Ótima semana para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Agora, previsão do tempo para Tupã, além de toda a nossa região. Para Tupã, nessa terça-feira, a previsão será de sol com poucas nuvens. Já à noite, aqui na cidade, será de tempo aberto. A máxima para amanhã, aqui em Tupã, será de 32 graus e a mínima de 18 graus. Agora, previsão para você que nos assiste na cidade de Herculândia. Amanhã será feriado municipal em Herculândia, dia da Senhora Santana, padroeira da cidade. Atenção, Herculândia, teremos sol o dia todo nessa terça-feira, sem nuvens no céu. À noite, de tempo aberto, ainda sem nuvens. Temperatura máxima para Herculândia, amanhã, 33 graus e a mínima 18 graus. Agora, previsão para você de Bastos, onde tivemos na última semana o encerramento da 61ª Festa do Ovo em Bastos. Inclusive, meu amigo Claudemir, aqui da TV Câmara, esteve todos os dias saboreando aquele delicioso omelete lá em Bastos. A previsão para Bastos nessa terça-feira será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, de tempo, claro, aberto, ainda sem nuvens. Máxima para Bastos amanhã, 33 graus e a mínima 19 graus. Amanhã voltaremos com mais uma edição Previsão do Tempo aqui no nosso TV Câmara Informa. Até lá! Obrigado, Glaucio, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. Vamos conferir agora as notícias do esporte com Chico de Assis. Olá, estamos de volta com a Hora do Esporte. E começamos com o Campeonato Brasileiro Série A, que prosseguiu nesse final de semana e apresentou esses resultados. São Paulo 3, Goiás 3. O São Paulo vacilou. Botafogo 2, Clube Atlético Paranaense 0. Avaí 1, Flamengo 2. Fluminense 2, Bragantino 1. Juventude 1, Ceará 0. Palmeiras 2, Internacional de Porto Alegre 1. Atlético Goianiense 0, América Mineiro 1. Atlético Mineiro 1, Corinthians 2. Fortaleza 0, Santos 0 na estreia de Leca, o doido. Coritiba e Cuiabá vão jogar hoje, segunda-feira, às 8 da noite. Vamos ver agora como é que ficou a classificação. Em primeiro lugar, absoluto, Palmeiras com 39 pontos. Segundo lugar, Corinthians com 35. Terceiro lugar, Fluminense com 34. Quarto lugar, Atlético Mineiro com 32 pontos. Em quinto lugar, o Clube Atlético Paranaense com 31. E em sexto lugar, Flamengo com 30 pontos. No sétimo lugar tem Internacional com 30, também com 30 no oitavo lugar, o Bragantino com 27, no nono lugar o Santos com 26 e o São Paulo também com 26 pontos, a diferença no saldo de gols. Os times que estão em maus lençóis, lá na beira do rebaixamento, Coritiba, esse está mal, hein? 19 pontos. Em 17º lugar, seguido do Atlético Goianiense com 17 também, Juventude 16 e na rabeira o Fortaleza com apenas 15 pontos. Vamos falar agora dos clubes de São Paulo. Vamos começar falando com o time do povo, Corinthians. Vitória sensacional contra o Galo, que estreou como novo treinador, Cuca. Foi 2-1 em casa.
Com a saída de João Vitor para o Benfica, Raul Gustavo pegou a posição e gostou. Gostou e gostaram dele. Está firme na zaga e parece não querer sair mais. Gente, nos anos 80, o Corinthians tinha um goleiro baixinho chamado César. Fez sucesso. Atualmente ele reside em Alagoas e está pedindo ajuda ao Timão, pois teve a sua casa alagada 3 vezes pela enchente. Agosto agora vai ser um mês pequeno para o Corinthians, né? Muitos jogos pela frente. Vai ser jogo aí que não vai acabar mais. Mas o Corinthians está embalado. Vamos falar agora do São Paulo. O São Paulo melhorou muito, mas pegou o apelido de rei do empate, já empatou bastante. Do último jogo foi 3-3. E assim fica difícil chegar, né? Deve concentrar tudo na Sul-Americana. Vai enfrentar o Ceará e é favorito. Agora, notícia boa, hein? Galopo, já nós vamos falar dele, é a nova contratação do São Paulo. E agora o Palmeiras. Torcedor do Verdão lamenta a ida de Scarpa para o exterior. Ele não assinou com o Palmeiras, hein? Vai ficar até o final do Brasileirão, mas vai embora depois. O Abel, treinador, destaca que o sucesso do Palmeiras é a união, que lá não tem estrela, é uma família. Sobre Endrick, que dizem muitas loas e boas desse jogador, segundo Abel, é ele quem vai se escalar no time. Sobre Merentiel, sua estreia foi discreta e Lopes mostrou potencial. Giovani deve reforçar o Palmeiras e ser possível reposição de Veron. E o Santos, hein? Ei, Santos. O Santos está correndo para apresentar reforço nessa janela. Marcos Paulo, reserva do Simeone no Atlético de Madrid, está conversando. Ele pode vir. Pode, né? O Santos regularizou a situação de Miguel Terceiros, Miguelito, 18 anos, meia, que vai jogar no Sub-20. Miguelito é tido como mais um raio que caiu na Vila Belmiro. Até agora deixaram o Santos Kaique, Goulart, Maranhão e Velasquez. Não chegou ninguém. O goleiro John está sendo pretendido por São Paulo e Botafogo. O São Paulo diz que já contratou. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos falar agora da Liga Regional de Futebol, que movimentou-se nesse final de semana. Tivemos os seguintes jogos. Manchester 5, Esporte Clube União Bandeirantes 3, João Ramalho 2, Varpa 1, Quatá 3, Vila Esperança de Oswaldo Cruz 1. Após esses jogos, ficou assim a classificação. João Ramalho em primeiro lugar com 4 vitórias, 12 pontos. Não perdeu para ninguém. Em segundo lugar, o Manchester com 7 pontos. Terceiro lugar, União Bandeirantes com 6 pontos. Quarto lugar, Varpa com apenas 4 pontos. Estão fora da classificação por enquanto, Quatá com 3 pontos e Vila Esperança também com 3 pontos. Já no Campeonato Amador de Tupã, nós tivemos mais uma rodada nesse final de semana. Parnaso 1, Parque Tabajara 0. Aritana 1, Manchester também 1. Varpa 4, RB Novo Horizonte 6. CAT 4, Juventus 1. Lages Tamoio 0, Sumaré 5. Aldeia Vanuíri 0, Independência 3. Ibirapuera 1, C3 também 1. E agora a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana vai ter sequência no dia 2 de agosto com os seguintes jogos. 19h15, Nacional e Atlético Goianiense. 21h30, Deportivo Táchira, Independente del Valle. Dia 3 de agosto, 19h15, Ceará e São Paulo. São Paulo é favorito. 19h15 também, Melgar Internacional de Porto Alegre serão esses jogos. A volta vai ser no dia 9 de agosto. E agora as transferências de jogadores. Até agora, num total de tudo isso, 2.085 transferências registrou a FIFA. Jogadores que entram e que saem. São cerca de 41 atletas que deixaram o Brasil e 32 vieram do exterior. O montante de transferência é alto e a CBF deve fazer um balanço do que entrou e do que saiu, mesmo porque a Receita Federal está de olho e o Leão vai querer a sua parte. Antônio Mohamed, El Turco, é isso aí, famoso. Ele era técnico do Atlético Mineiro, o Atlético que anda derrapando na curva. Não é nem sombra do que foi no ano passado. E ao empatar com o Cuiabá por 1-1, o treinador Antônio Mohamed foi demitido. El Turco foi demitido juntamente com a sua equipe técnica,
Quem foi demitido também ontem foi o técnico do Vasco. A vida de treinador é dura, né? Fazer o quê? Seleção feminina de futebol. A seleção brasileira feminina de futebol está invicta na Copa América de Futebol 2022. Melhor ataque, melhor defesa, 100% de aproveitamento. Vai enfrentar terça-feira amanhã o Paraguai pelas semifinais. E vem aí mais uma goleada, né? Porque vencemos a Argentina por 4-0, vencemos o Uruguai por 3-0, vencemos a Venezuela por 4-0 e vencemos o Peru por 6-0. Aí é humilhação, hein? Colômbia e Argentina se enfrentam hoje e brigam por uma vaga. Vocês estão lembrados do Gabriel Veron, do Palmeiras? Tomou umas aí lá na balada e tal, e acertou e foi embora. O Porto de Portugal contratou Gabriel Veron do Palmeiras. O rapaz já estreou no Porto, tem 19 anos e assinou por 5 anos. Ele tinha ficado sem ambiente com aquele episódio lá da balada, mas agora já se deu bem com a torcida do Porto. Um representante do futebol argentino está no Brasil para fechar a venda do jogador Fausto Vera, de 22 anos, do Argentino Júnior com o Corinthians. O presidente do clube, Cristian Malaspina, veio para fechar e já trouxe até o chefe do departamento jurídico com um advogado para fechar a venda. E o Corinthians vai se reforçando. E o Cuca, hein, gente? Rei morto, rei posto. O Cuca interrompeu o seu ano sabático, quebrou a promessa de ficar junto com a família e assinou com o Atlético Mineiro até o final do ano. Vai ganhar seu peso em ouro, muito dinheiro. Só que, ao assumir no lugar do El Turco, o Atlético Paranaense perdeu na estreia de Cuca para o Corinthians. E a torcida, né? O que a torcida fez? Pediu a volta do El Turco. Vai se entender esses torcedores, hein? E o São Paulo? Giuliano Galopo. Não sei se é o nome do jogador. É esse aí, esse fera, é da Argentina. O treinador, o presidente lá desse time dele aí, confirmou que está vendendo o jogador para o São Paulo. Galopo é meio avançado e foi um presente do patrocinador. O Rogério Ceni queria um zagueiro. Galopo faz exames hoje, nesta terça-feira, nesta segunda-feira, em São Paulo, e vai reforçar o tricolor. Mas enquanto o futebol vai seguindo, os torcedores animais vão comprometendo a imagem do futebol, né? Mais racismo. A Conmebol anunciou que o Cerro Porteño do Paraguai foi punido por conta de atos racistas de seus torcedores no jogo contra o Palmeiras. Isso em Assunção, no dia 29 de junho. O Cerro foi multado em $100 mil, mais ou menos 550 mil reais. É muito dinheiro. Esse aí não vai imitar mais. Tinha que sair do bolso dele, né? Gente, o Renan do Palmeiras, lembra dele? Foi preso. O jogador Renan, zagueiro do Palmeiras, envolveu-se em um acidente de trânsito que causou a morte de um motociclista. E o detalhe é que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso. Segundo a polícia, havia sinais de embriaguez no jogador. E constatou-se depois que ele não estava embriagado totalmente. E o próprio jogador confessou que havia tomado uma dose de gin. E aquilo deixa um bafo forte, né? Então, de longe dá para perceber. Mas aí ele pagou fiança de $242 mil e foi solto. É quem tem, né? E a torcida do Verdão fez uma vaquinha e conseguiu juntar R$30 mil para ajudar a família do rapaz que morreu. Por falar em morreu, um acidente grave com um ônibus caiu na ribanceira. O ônibus transportava uma equipe de futebol na cidade de Aurora, no Ceará, caiu numa ribanceira. 18 pessoas que estavam no veículo, 3 morreram lá no local. 3 estão na UTI e os demais com ferimentos graves e escoriações. Lamentável. Dizem que a barra de direção do ônibus teria se quebrado. E agora uma notícia boa, né? O destaque final de hoje fica por conta dessa imagem aí, ó. Jogadores do Palmeiras com cães nos braços, numa atitude carinhosa, oportuna, mandando uma mensagem ao povo brasileiro de respeito aos animais e uma campanha de adoção representada pelos cães, os animais, claro, estamos falando deles, mas em geral cães, gatos, cavalos, jumentos, porcos, carneiros, pássaros, etc. Os protetores de animais de Tupã agradecem ao Palmeiras por essa atitude.
E também sabemos agora que o América Mineiro também fez uma campanha igual que outros times também vão fazer em proteção aos animais. Por enquanto, é o que há. Obrigado, Chico, pela atualização. Estamos aí vivendo vários campeonatos em nível nacional. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Temos aí Campeonato Amador em Tupã, torneios sendo realizados e o Chico traz toda segunda-feira e a sexta-feira a atualização do esporte. Obrigado, até mais. E assim, com essas notícias, nós encerramos essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos, as sessões camarárias voltam a ser realizadas na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, e são transmitidas ao vivo, sempre às 8 da noite, pelo TV Câmara de Tupã, canal 34.3, que é sinal aberto. Também pela internet, no site da TV Câmara e por meio das nossas redes sociais. Até amanhã.